Você já se perguntou o que realmente faz de Fitzwilliam Darcy um dos personagens mais icônicos e amados da literatura? Ele é mais do que apenas o homem rico e reservado de orgulho e preconceito. Por trás daquela fachada de orgulho e arrogância, há uma trajetória de transformação que poucos personagens conseguem alcançar. E hoje nós vamos mergulhar fundo na história completa de Darcy, desde suas origens em Pemberley até o momento em que ele se torna o verdadeiro herói romântico que conquistou Elizabeth Bennet e milhões de leitores ao redor do mundo. Se você é fã de histórias de amor inesquecíveis, já deixa aquele like aqui embaixo, viu? E compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que também ama o Sr. Darcy. E vamos espalhar a magia desse personagem incrível para mais pessoas. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar mais análises como essa. Fitzwilliam Darcy nasceu em uma posição de privilégio, mas com ela vieram expectativas que moldaram sua personalidade desde cedo. Como herdeiro de Pemberley, uma das propriedades mais respeitadas do interior da Inglaterra, Darcy foi criado com um forte senso de responsabilidade. Ele sabia desde jovem que sua posição como proprietário de terras e chefe de família exigiria não apenas administração, mas também respeito às tradições que definiam sua linhagem. Essa consciência fez dele um homem reservado, que sempre escolhia a palavra certa e evitava abrir mão do controle sobre suas emoções. Sua relação ali com seus pais foi central na formação de seu caráter. Seu pai era um modelo de integridade e generosidade. Ele administrava Pemberley não apenas como uma propriedade, mas como uma comunidade, cuidando de seus arrendatários e garantindo que todos ao seu redor vivessem com dignidade. Darcy admirava profundamente o pai e buscava imitá-lo em sua abordagem prática e justa, mas não herdou a mesma abertura emocional. Já sua mãe era uma mulher mais rígida, preocupada com status e aparência. Ela reforçava a ideia de que Darcy precisava proteger a reputação de sua família a qualquer custo. Essa combinação de valores criou um equilíbrio instável entre a generosidade herdada do pai e o orgulho inculcado pela mãe. Outro pilar importante na vida de Darcy foi sua irmã mais nova, Georgiana. Ela era quase uma década mais jovem e quando os pais deles morreram, ele assumiu o papel de protetor e figura parental para ela. Darcy via Georgiana como um símbolo de tudo o que ele precisava proteger: inocência, virtude e a continuidade de sua família. Mas essa responsabilidade também o tornou superprotetor, criando barreiras ao redor de si e daqueles que amava. Ele acreditava que, ao manter o mundo à distância, poderia evitar problemas. Essa mentalidade foi reforçada por experiências que o ensinaram a desconfiar das intenções das pessoas. Uma dessas experiências foi sua relação com George Wickham, o filho do administrador de Pemberley. Wickham e Darcy cresceram juntos, mas suas personalidades eram opostas. Enquanto Darcy era reservado e focado, Wickham era carismático, manipulador e imprudente. O comportamento de Wickham causava tensões frequentes, mas o pai de Darcy sempre o tratava com generosidade, quase como um segundo filho. Após a morte do pai, Wickham revelou sua verdadeira natureza, exigindo dinheiro em vez de posição de clérigo que havia sido planejada para ele. Quando isso não foi suficiente, ele tentou explorar a família Darcy de outras maneiras, incluindo um plano de seduzir Georgiana. Esse episódio não apenas abalou Darcy, mas consolidou sua desconfiança em relação às pessoas de fora de seu círculo. Apesar de sua posição e riqueza, Darcy não buscava a vida social vibrante que muitos de sua classe adotavam. Ele preferiu o conforto de Pemberley, cercado por pessoas em quem confiava. Para ele, a sociedade era cheia de superficialidade e interesses ocultos, e ele acreditava que sua posição exigia que mantivesse uma postura rígida. Essa abordagem, embora prática, frequentemente o fazia parecer arrogante e distante, mesmo quando sua intenção era simplesmente proteger a si mesmo e aos outros. Para Darcy, ações valiam mais do que palavras, e ele preferia que suas contribuições falassem por si mesmas. Darcy também era um homem de convicções firmes.
Ele acreditava na importância da honra e do dever acima de tudo, embora essa crença frequentemente o fizesse parecer intransigente. Também o tornava confiável. Ele era o tipo de pessoa que nunca quebraria uma promessa, não importando as circunstâncias. Essa rigidez, no entanto, também limitava sua capacidade de compreender outras perspectivas. Ele esperava que todos ao seu redor seguissem os mesmos padrões elevados que ele estabelecia para si, o que frequentemente causava conflitos. A chegada de Darcy ao condado de Hertfordshire, acompanhado de seu amigo Charles Bingley, foi um evento marcante para a pequena comunidade local. O Sr. Bingley, com seu temperamento caloroso e sua disposição amigável, rapidamente conquistou a todos. Darcy, por outro lado, não causou a mesma impressão. Ele entrou no salão de baile de Meryton com uma postura rígida e uma expressão que parecia sugerir que ele estava completamente fora de lugar e preferia estar em qualquer outro lugar, menos ali. Os moradores rapidamente formaram uma opinião sobre Darcy. Ele era incrivelmente rico e possuía uma propriedade impressionante em Derbyshire, mas sua riqueza e posição social não o tornavam popular. Ele conversava apenas com os poucos que conhecia, recusava-se a dançar com quase todos e raramente sorria. Para aqueles que estavam no salão, ele não era apenas reservado, ele era insuportavelmente arrogante. Elizabeth Bennet, que estava entre os convidados, notou Darcy imediatamente. Ele era um homem bonito, sem dúvida, mas sua atitude o tornava menos atraente a cada momento. Durante o baile, ela o ouviu recusar-se a dançar com várias mulheres, incluindo ela própria. Quando Bingley sugeriu que ele a convidasse para dançar, Darcy respondeu com frieza: "Ela é tolerável, mas não bela o suficiente para me tentar." Elizabeth ouviu a observação e riu para si mesma. Não porque achasse engraçado, mas porque ficou clara a pretensão de Darcy. Naquele momento, ela decidiu que ele não era alguém digno de sua atenção. Darcy, por sua vez, não tinha intenção de ofender Elizabeth diretamente. Sua observação foi um reflexo de sua mentalidade na época. Ele acreditava que sua posição exigia um padrão elevado, tanto em amizades quanto em relacionamentos. Para ele, o baile de Meryton era uma reunião de pessoas simples, e Elizabeth, com sua família barulhenta e sem grandes conexões sociais, parecia apenas mais uma entre elas. Ele não via necessidade de se envolver. No entanto, algo em Elizabeth o intrigava. Mesmo com sua avaliação inicial, Darcy começou a notá-la mais frequentemente. Sua inteligência e vivacidade o surpreenderam, especialmente porque ela parecia completamente indiferente a ele. Ela não tentava agradá-lo, ao contrário de muitas mulheres que ele encontrava na sociedade. Sua sagacidade e habilidade de rir de si mesma eram características que ele não esperava em alguém de sua posição social. Esse interesse, no entanto, era algo que ele não estava disposto a admitir, nem para si mesmo. Enquanto isso, a opinião de Elizabeth sobre Darcy apenas piorava. Ele parecia julgar a todos ao seu redor com uma superioridade que ela achava insuportável. Suas interações no baile de Meryton e nos dias seguintes reforçaram a ideia de que ele era orgulhoso e incapaz de reconhecer valor fora da sua própria esfera. Quando Elizabeth começou a ouvir histórias sobre Darcy, especialmente de George Wickham, que alegava ter sido injustiçado por ele, isso apenas confirmou suas suspeitas. A postura de Darcy em Hertfordshire, especialmente em relação à família Bennet, também foi prejudicada pelas ações de alguns membros da família. Senhora Bennet, por exemplo, com sua insistência em casar as filhas e seus modos indiscretos, não fazia nada para ajudar. Lydia e Kitty, as irmãs mais novas de Elizabeth, eram sempre tagarelas e obcecadas por soldados. Era um lembrete constante de como a família poderia ser vista como inadequada para alguém como Darcy. Ele enxergava suas interações como prova de que sua avaliação inicial estava corretíssima. Elizabeth era interessante, mas o contexto em que vivia tornava qualquer envolvimento impraticável. Essas primeiras interações entre Darcy e Elizabeth criaram uma barreira de mal-entendidos e preconceitos. Elizabeth via Darcy como um homem frio, orgulhoso e condescendente, enquanto Darcy lutava contra sentimentos que ele não queria admitir, convencendo-se de que Elizabeth não era adequada para ele, e nenhum dos dois estava disposto a ceder, e suas interações iniciais se tornaram uma batalha silenciosa de palavras e olhares. Darcy não era o tipo de homem que se deixava levar facilmente por emoções. Ele havia passado a maior parte de sua vida acreditando que o controle sobre os sentimentos era um sinal de força e dignidade. Por isso,
Quando percebeu que estava se apaixonando por Elizabeth Bennet, ele tentou resistir. Darcy tentou se afastar de Elizabeth, mas quanto mais tempo passava perto dela, mais difícil isso se tornava. Ele a viu desafiar suas opiniões, questionar suas ações e, acima de tudo, tratá-lo como um igual, algo que poucas pessoas ousavam fazer. Era um misto de admiração e frustração. Elizabeth o fazia se sentir vulnerável, mas também o fazia enxergar o mundo além de sua bolha de privilégios e status. E, eventualmente, lógico, Darcy decidiu que não poderia mais lutar contra o que sentia. Ele estava certo de que Elizabeth era a mulher que ele queria ao seu lado, e isso era suficiente para justificar o que considerava uma escolha ousada. O momento do pedido chegou em Hunsford, onde Elizabeth estava visitando sua amiga Charlotte, agora casada com o Sr. Collins. Darcy apareceu inesperadamente na casa dos Collins, e após algum tempo de conversa trivial, começou a falar de seus sentimentos. Mas em vez de começar com palavras de admiração ou afeição, Darcy iniciou sua proposta destacando os obstáculos que ele estava disposto a ignorar. Ele mencionou a posição inferior de Elizabeth e os comportamentos impróprios de sua família, como se fossem barreiras que ele estava generosamente disposto a superar. Elizabeth ouviu tudo com crescente indignação. A proposta de Darcy, que deveria ser um momento de vulnerabilidade e conexão, parecia mais uma lista de razões pelas quais ele acreditava que estava se sacrificando ao amá-la. Quando ele finalmente chegou à declaração de seus sentimentos, já era tarde demais. Elizabeth não se sentia honrada ou valorizada. Ela se sentia insultada. A resposta de Elizabeth foi clara e direta. Ela recusou. Mas ela não parou por aí. Elizabeth aproveitou a oportunidade para expressar tudo o que a incomodava em Darcy. Ela mencionou sua interferência no relacionamento de Jane e Bingley, que ela considerava cruel e injustificada. Também falou que Wickham, acreditando ainda na versão distorcida que ele havia contado, e finalmente ela atacou o orgulho e a arrogância de Darcy, que tornava impossível para ela considerá-lo como um parceiro. Darcy ficou atordoado. Ele havia esperado alguma resistência, talvez uma surpresa ali, mas não uma rejeição tão contundente. As palavras de Elizabeth atingiram um ponto sensível, forçando-o a confrontar falhas em si mesmo que ele nunca havia reconhecido. No entanto, em vez de se defender impulsivamente, Darcy ouviu. Ele tentou explicar suas ações, especialmente em relação a Wickham e Bingley, mas Elizabeth não estava disposta a dar-lhe o benefício da dúvida. Ao sair, Darcy deixou claro que, apesar de tudo, seus sentimentos por Elizabeth eram reais, mas ele também compreendeu que não poderia forçar sua vontade sobre ela. O momento foi doloroso para ambos, mas também transformador. Para Elizabeth foi uma oportunidade de afirmar sua independência e rejeitar algo que não acreditava ser baseado em respeito mútuo. Para Darcy foi o início de um processo de autocrítica que mudaria sua maneira de pensar e agir. Nos dias que se seguiram, Darcy escreveu uma carta a Elizabeth, explicando sua versão dos acontecimentos que ela havia criticado. Ele esclareceu a situação com Wickham, revelando a verdade sobre sua natureza manipuladora e o incidente com Georgiana. Também explicou sua interferência no relacionamento de Jane e Bingley, admitindo que havia interpretado erroneamente a natureza dos sentimentos de Jane. Ele não pediu perdão, ele apenas apresentou os fatos, deixando que Elizabeth decidisse o que fazer com essa nova perspectiva. O primeiro pedido de casamento de Darcy foi um ponto de virada na história. Ele revelou as falhas de ambos os personagens, o orgulho de Darcy e o preconceito de Elizabeth, e abriu o caminho para que ambos começassem a mudar. Darcy percebeu que seu comportamento e suas atitudes não apenas prejudicaram sua chance com Elizabeth, mas também refletiam uma visão limitada do mundo. Elizabeth, por sua vez, começou a questionar seus próprios julgamentos e a reconhecer que talvez houvesse mais em Darcy do que ela estava disposta a admitir. Embora marcado por conflito e rejeição, o pedido foi um passo essencial na jornada de Darcy e Elizabeth. Foi um momento em que ambos foram forçados a encarar suas imperfeições e a decidir se estavam dispostos a mudar. Após entregar a carta, Darcy voltou para Pemberley, onde começou a repensar suas atitudes. Ele não podia negar que Elizabeth havia revelado verdades desconfortáveis sobre seu comportamento. Ele reconheceu que seu orgulho não era apenas um traço de sua personalidade, era uma barreira que o isolava das pessoas ao seu redor. Ele também percebeu que sua forma de expressar amor e cuidado, controladora e frequentemente baseada em julgamento, não era suficiente para construir relações verdadeiras. Darcy começou a mudar, não apenas por Elizabeth, mas porque queria ser um homem melhor.
Ele se dedicou a observar mais e falar menos, especialmente sobre pessoas e situações que ele julgava conhecer. Ele também começou a questionar as expectativas que sua posição lhe impunha. Antes, ele acreditava que sua riqueza e status exigiam uma postura de superioridade, mas agora entendia que esses privilégios também vinham com a responsabilidade de ser justo e compassivo. Essa transformação se tornou evidente quando Darcy e Elizabeth se reencontraram por acaso em Pemberley. Elizabeth estava visitando a propriedade com seus tios Gardiner, sem saber que Darcy estaria lá. Quando eles se cruzaram, Elizabeth ficou surpresa ao ver uma versão completamente diferente dele. Ele não era mais o homem rígido e arrogante que ela conhecera. Em vez disso, Darcy a cumprimentou com calor e cortesia, sem qualquer sinal de condescendência. Darcy fez questão de demonstrar que havia mudado. Ele tratou os Gardiner, parentes que Elizabeth temia que ele desprezasse por sua posição social, com respeito e atenção genuína. Ele os convidou para explorar Pemberley e falou de sua irmã, Georgiana, com afeto, convidando-os para conhecê-la. Elizabeth observou tudo com admiração e certa confusão. Este era o mesmo homem que meses antes parecia incapaz de ver valor em alguém fora de sua esfera social. O encontro em Pemberley foi um momento crucial de transformação de Darcy. Ele não estava tentando impressionar Elizabeth ou conquistar sua aprovação. Ele estava apenas sendo autêntico e estava disposto a demonstrar por meio de suas atitudes o quanto havia aprendido e crescido. A interação com Georgiana também revelou um lado mais humano de Darcy. Ele era protetor, mas não controlador. Ele incentivava a independência dela e demonstrava um amor fraternal que desmentia sua imagem de frieza. Elizabeth começou a ver que Darcy, em sua essência, era um homem que valorizava profundamente aqueles que amava e que estava disposto a mudar por eles. O escândalo envolvendo Lydia Bennet e George Wickham foi um teste definitivo para Darcy. Foi nesse momento que ele provou o quanto havia mudado e o quão profundamente se importava com Elizabeth. Suas ações durante essa crise não apenas salvaram a reputação da família Bennet, mas também mostraram o lado altruísta e generoso de Darcy, que muitas vezes estava escondido atrás de sua postura reservada. A notícia da fuga de Lydia com Wickham chegou a Elizabeth enquanto ela ainda estava em Pemberley, como convidada de seus tios Gardiner. Assim que soube, Elizabeth ficou devastada. Ela sabia que em uma sociedade tão rígida como a de sua época, a fuga de Lydia sem garantia de casamento seria uma mancha permanente na reputação de toda a família Bennet. Sua dor se misturava à vergonha, especialmente porque Darcy estava perto o suficiente para testemunhar sua humilhação. Quando Elizabeth contou a Darcy sobre o ocorrido, ela esperava que ele a julgasse ou se afastasse, já que um escândalo dessa magnitude parecia incompatível com os padrões que ele valorizava. Mas Darcy a surpreendeu. Em vez de reprovação, ele demonstrou empatia. Ele ouviu com atenção e, embora visivelmente preocupado, não a fez sentir-se culpada ou indignada. Depois disso, Darcy partiu, deixando Elizabeth sem saber o que ele pensava ou se esse evento teria encerrado qualquer chance de reconciliação entre eles. O que Elizabeth não sabia era que Darcy, profundamente tocado pela angústia dela, decidiu agir imediatamente. Ele sabia que Wickham era um homem sem honra e que Lydia não estava apenas em perigo de ser abandonada, mas também de ser explorada. Darcy via essa situação como uma oportunidade não apenas de ajudar Elizabeth, mas também de corrigir os erros do passado, quando não havia protegido sua irmã Georgiana de uma situação semelhante. Darcy foi a Londres e, em segredo, começou a procurar Lydia e Wickham. Ele rastreou o casal, descobrindo que estavam vivendo em condições precárias, com Wickham sem intenção de se casar com Lydia. Darcy sabia que convencer Wickham exigiria mais do que palavras. Ele ofereceu uma grande soma de dinheiro para pagar as dívidas de Wickham e garantir que ele se casasse com Lydia, assegurando assim a reputação da família Bennet. Além disso, Darcy organizou todos os detalhes necessários para o casamento, garantindo que tudo fosse feito rapidamente e sem alarde. Ele pediu ao Sr. Gardiner, tio de Elizabeth, que assumisse o crédito pela negociação, para que os Bennet não soubessem de sua participação. Darcy não queria que sua ajuda fosse vista como uma forma de ganhar o favor de Elizabeth. Ele a fez por amor e pelo desejo de protegê-la da dor. Quando Elizabeth descobriu a verdade sobre as ações de Darcy, inicialmente através de Lydia, que mencionou inadvertidamente sua presença no casamento, ela ficou atônita.
e não conseguiu acreditar que o homem que ela havia julgado como orgulhoso e insensível tivesse se envolvido tão profundamente para resolver um problema que não era seu. Sua gratidão foi imensa, mas acima disso, ela começou a enxergar Darcy de forma completamente diferente. Ele não era mais apenas o homem que dizia amá-la. Ele era alguém que demonstrava esse amor através de ações, mesmo quando isso significava colocar-se em situações difíceis e permanecer no anonimato. Darcy, por sua vez, não esperava reconhecimento. Ele sabia que o que havia feito poderia nunca ser revelado. E isso não importava. Sua prioridade era garantir que Elizabeth e sua família não sofressem as consequências do comportamento imprudente de Lydia. Para ele, isso era uma extensão do respeito e admiração que sentia por Elizabeth. Ele também viu nisso uma forma de redimir seus próprios erros do passado, especialmente em relação a Wickham e Georgiana. Depois que o casamento de Lydia e Wickham foi resolvido, Darcy retornou ao condado de Hertfordshire com Bingley. A presença de Darcy em Netherfield novamente trouxe um misto de ansiedade e curiosidade para Elizabeth. Ela não sabia como enfrentá-lo, especialmente agora que carregava consigo tanta gratidão quanto a crescente admiração por ele. Darcy, por sua vez, também estava em um estado de incerteza. Apesar de seu amor por Elizabeth, ele não tinha certeza se suas ações haviam mudado algo entre eles. Os primeiros encontros entre Darcy e Elizabeth após seu retorno foram marcados por uma tensão silenciosa, mas diferente daqueles que existia antes. Não era mais a tensão de conflitos e mal-entendidos, mas sim a de duas pessoas tentando entender o que havia mudado entre elas. Darcy foi cortês e educado, mas manteve uma postura reservada, evitando qualquer demonstração óbvia de afeto. Ele não queria pressioná-la ou colocá-la em uma posição desconfortável. Elizabeth, por outro lado, estava dividida. Ela queria agradecer a Darcy por tudo o que ele havia feito, mas não sabia como expressar isso sem revelar o quanto seus sentimentos por ele haviam mudado. O desafio era ainda maior devido à presença constante de sua família, que parecia incapaz de perceber a delicadeza da situação. A senhora Bennet, agora cheia de elogios a Darcy, era uma fonte constante de constrangimento para Elizabeth, enquanto Lydia, em sua imprudência habitual, não via problema em mencionar o envolvimento de Darcy em seu casamento. O verdadeiro avanço na relação de Darcy e Elizabeth aconteceu durante uma caminhada, quando eles finalmente ficaram a sós. Darcy começou a conversar, mencionando o casamento de Lydia, mas Elizabeth o interrompeu, agradecendo profundamente pelo que ele havia feito. Darcy, visivelmente desconfortável com a gratidão, minimizou seu papel, afirmando que o fez porque queria. Elizabeth insistiu, dizendo que sabia que ele agiu por causa dela e que isso significava mais do que ela poderia expressar. Darcy, ao ouvir isso, reuniu coragem para falar abertamente. Ele admitiu que seus sentimentos por ela não haviam mudado, mas que entendia que sua posição não havia mudado desde sua última conversa. Ele estava disposto a aceitar qualquer resposta, contando que ela fosse honesta. Mas, para sua surpresa, Elizabeth revelou que também havia mudado. Ela confessou que sua opinião sobre ele havia se transformado completamente e que agora o respeitava e admirava. Esse momento de honestidade foi o que ambos precisavam. Pela primeira vez, Darcy e Elizabeth se entenderam completamente, sem orgulho ou preconceito interferindo. Eles falaram sobre os mal-entendidos no passado, rindo de algumas situações e refletindo sobre como ambos haviam aprendido com elas. Darcy admitiu que sua atitude inicial era errada e que Elizabeth o havia desafiado a ser uma pessoa melhor. Elizabeth, por sua vez, reconheceu que havia julgado Darcy injustamente e que suas próprias impressões iniciais eram baseadas em suposições. A reconciliação foi um marco na jornada de ambos. Darcy não era mais o homem arrogante que acreditava que sua posição social lhe dava direito a tudo, e Elizabeth não era mais a mulher que via Darcy como um inimigo. Eles haviam crescido juntos, transformando suas diferenças em uma base para algo muito mais forte. E a partir desse momento, a relação entre Darcy e Elizabeth floresceu. Eles encontraram alegria em pequenas interações, construindo confiança e carinho. Ambos sabiam que ainda enfrentariam desafios, especialmente devido às expectativas da sociedade e às complexidades de suas famílias. Mas estavam prontos para enfrentar tudo juntos, com respeito mútuo e um amor que havia sido testado e fortalecido pelas adversidades. O momento do segundo pedido veio de forma natural e despretensiosa. Darcy e Elizabeth estavam caminhando juntos pelo campo, um hábito que haviam desenvolvido durante suas conversas recentes. A atmosfera era tranquila, sem a tensão que havia marcado tanto de seus encontros anteriores. Enquanto conversavam sobre temas cotidianos, Darcy começou a expressar sua gratidão por tê-la conhecido.
Ele falou sobre como sua perspectiva havia mudado desde que a encontrou, como ela o desafiou a ser um homem melhor e como ele agora entendia que respeito e amor eram inseparáveis. Elizabeth ouviu com atenção, sentindo-se profundamente tocada pelas palavras de Darcy. Então, sem qualquer ostentação ou dramatização, Darcy pediu sua mão novamente. Ele deixou claro que não esperava uma resposta imediata, que apenas queria que ela soubesse que seus sentimentos permaneciam inalterados. Ele disse que a amava, mas que não queria pressioná-la de forma alguma. Para Darcy, o mais importante era que Elizabeth se sentisse livre para decidir. Dessa vez, Elizabeth não hesitou. Ela respondeu com um sorriso e um simples sim, mas suas palavras carregavam todo o peso de sua jornada juntos. Ela explicou que agora o via não como um homem perfeito, mas como alguém que ela admirava profundamente por sua integridade, sua capacidade de mudar e seu amor genuíno por ela. Para Elizabeth, aceitar Darcy significava mais do que apenas aceitar um marido. Significava aceitar uma parceria baseada em igualdade, respeito e admiração mútua. Após o casamento, Darcy e Elizabeth se estabeleceram em Pemberley, a propriedade que Darcy tanto amava e administrava com grande responsabilidade. Para Elizabeth, mudar-se para Pemberley significava mais do que apenas assumir o papel de esposa. Significava integrar-se em um mundo completamente novo. Ela sabia que a sociedade local a observaria com curiosidade. A jovem de origem modesta, que agora era a senhora de uma das propriedades mais imponentes da região. Mas, como sempre, Elizabeth enfrentou essa transição com coragem e bom humor. Em Pemberley, Elizabeth encontrou sua verdadeira vocação. Sua personalidade vivaz e sua inteligência natural a tornaram uma anfitriã cativante. Alguém que não apenas comandava a casa com elegância, mas que também trazia uma nova energia ao ambiente. Ela se interessava genuinamente pelas pessoas ao seu redor, incluindo os arrendatários e os empregados de Pemberley. Elizabeth entendia o valor de criar uma comunidade forte e de manter a tradição de Darcy de cuidar bem de todos sob sua responsabilidade. A relação de Darcy com sua irmã, Georgiana, também se beneficiou da presença de Elizabeth. Georgiana, que era tímida e retraída, encontrou em Elizabeth uma amiga e confidente. Elizabeth a ajudou a ganhar mais confiança e a se sentir mais confortável em sua própria pele. Darcy, observando o impacto positivo que Elizabeth tinha em Georgiana, passou a admirá-la ainda mais. Embora o casamento de Darcy e Elizabeth fosse harmonioso, ele não estava isento de desafios. Senhora Bennet, com sua língua afiada e sua tendência a ser inconveniente, continuava a ser uma presença frequente, especialmente agora que podia se gabar da união de sua filha com um homem tão importante. Elizabeth, com sua paciência recém-descoberta, lidava com as visitas da mãe com graça e firmeza, frequentemente transformando situações embaraçosas em momentos de humor. Darcy, por sua vez, aprendia a tolerar essas excentricidades com um sorriso discreto, um reflexo de seu crescimento emocional. E essa foi a história completa de Fitzwilliam Darcy, um personagem que provou que o amor verdadeiro exige crescimento e humildade. Mas agora eu quero saber de você. Qual foi o momento mais marcante da trajetória de Darcy para você? Foi o primeiro pedido de casamento? Foi a transformação dele ou o escândalo de Lydia? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu adoro saber o que vocês acham. E se você curtiu esse vídeo, já deixa aqui embaixo o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não se inscreveu, o que está esperando? Clique no botão inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E como sempre, imortais, até a próxima!